Olá amigo, mais um vídeo para a playlist do qual é o melhor amplificador de potência clássico nacional. Para mim fazer esse teste eu vou setar no amplificador um nível de sinal de 10 volts, né? E depois eu vou aumentando a frequência ou diminuindo, né? Até que a tensão na saída caia para 8,9 volts. Aí nesse momento eu vou ter meu ponto menos 1 dB, tá? E da mesma forma eu vou fazer para menos 3 dB. Então eu vou iniciar com 10 volts, né, e vou aumentando a frequência ou diminuindo até que a tensão caia para 7 volts. Tá? Então nesse momento dos 7 volts eu vou ter o meu menos 3 dB. Né? Então eu vou proceder aqui. Né? Para isso eu vou usar um gerador. Vou usar o osciloscópio, né? Vou fazer medição aqui por ele. Tá. A tensão ali de entrada está... A tensão de saída está 9,6 volts, né? Mas eu estou aqui numa frequência baixa, vou setar aqui para 1000 Hz. Tá mais ou menos aí 1000 Hz, né? Então aqui vai ser o meu ponto de referência. Eu vou calibrar o sistema aqui. Tá? Então aqui ó, com 1000 Hz eu estou com 10,2 volts, eu vou baixar aqui um pouquinho até ficar com 10 volts, tá? Mais ou menos aí. Então aqui vai ser minha referência, né, 1000 Hz. E agora eu vou começar a aumentar a frequência até que essa tensão aqui, tá, se reduza para 8,9 volts, que eu vou ter o meu ponto de menos 1 dB. E depois vou aumentar a frequência até que essa tensão aqui se reduza para 7 volts, que eu vou estar com o meu ponto de menos 3 dB. Tá? Então eu vou começar aqui, tá? Eu vou subir aqui a frequência. Aqui eu estou em 20 kHz, tá? Vou colocar aqui bastante amostragem, tá? 20 kHz. Eu vou continuar subindo aqui a frequência. E aqui então a gente já vê que começamos a baixar a tensão, né? Estou aqui em 120 kHz. Então temos aí 9 volts. Vou baixar vou aumentar aqui um pouquinho mais a frequência. Oito ponto 8. Aqui 9 volts. Então aqui está variando entre 8,8 e 9 volts, então aqui mais ou menos é o meu ponto de 8,9 volts, né? Então aqui a gente tem o menos 1 dB em 128 kHz, tá? Então a gente achou aqui esse ponto aqui, resposta de frequência menos 1 dB, então 128 kHz. Tá? Agora a gente vai descobrir para menos 3 dB. Então agora a gente vai continuar subindo aqui a frequência, tá? Até que fique 7 volts ali na tensão de saída. Trocar de escala. Então, mais ou menos aqui, 7 volts. A gente tem uma frequência de 226 kHz. Tá. Então, aí, ó, 7 volts, 226 kHz. Então, aqui, 226 kHz. Tá. Então, a gente descobriu os pontos, né, desse lado da curva aqui, né, do gradiente A1. Então, agora a gente vai descobrir do outro lado. Como a gente sabe que o gradiente Model A1 ele é um amplificador que ele é puro IDC, né? Então na verdade a gente não vai descobrir ponto nenhum aqui, porque o Model A1 ele responde a tensão contínua, né? Então ele tem esse comportamento aqui, ó. Então, a gente só vai chegar próximo aí para
constatar isso, né? Então agora eu vou baixar aqui a frequência, vou no 1 kHz de novo, vamos ver como é que tá. Ali, 10 volts, então o nosso ponto de calibração, né? Agora a gente vai... desculpa, não estava em 1 kHz, agora está em 1 kHz, 10 volts, né? Agora a gente vai baixar aqui a frequência bastante. Então aqui a gente está em 0,8 Hz, né? 0,9 mais ou menos. Tá. Então aí temos os mesmos 10 volts, tá? Então na verdade, se eu continuar baixando aqui a frequência, o A1 ele vai achar que tem DC na saída, né? Então ele não consegue baixar muito, ele vai desativar o relé, vai desarmar o relé de saída, né? Chega uma frequência tão baixa que ele pensa que é tensão contínua e ele, para proteger a caixa acústica, ele desarma os relés de saída, né? Ó, já desarmou. Então, mas aqui a gente tem uma frequência super baixa, ó. Ele está no limiar de armar e desarmar o relé de saída. Tá, mas ali, ó, 0,4 Hz, tá? Então nessa frequência aqui ele já considera que tem tensão contínua na saída, né? Vou trocar aqui só para ele não ficar chaveando. Então o Model A1, né, como está escrito no painel dele, ele é um amplificador DC, né, então ele não tem limite de frequência inferior, ele responde a tensão contínua, né, e para um decaimento de menos 1 dB ele vai até 128 kHz. E um decaimento de menos 3 dB ele vai até 226 kHz. Tá? DC aqui quer dizer 0 Hz, né? O manual do fabricante especifica que ele é de DC a 80 kHz com menos 1 dB. A gente viu aqui que o amplificador supera essa especificação. Tá? Então a gente viu que ele vai até 128 kHz. E para menos 3 dB o fabricante declarou que ele é de DC a 130, né? A gente também viu aqui que ele supera essa especificação da Gradiente, tá? Então o amplificador em si ele é melhor do que a especificação que está no manual dele, tá? Então é isso aí, um abraço.